O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Pergunta de número 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus. Que queriam dizer com isso? Resposta: perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Por estas palavras, quarto e quinto céus, porém, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque, para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Prezados irmãos, que a paz de Deus nos envolva os corações. Com respeito e profunda admiração, apresentamos hoje um artigo que traça o perfil humano e espiritual de Chico Xavier, cuja trajetória marcou indelevelmente a história do espiritismo no Brasil. O texto, publicado pela repórter Regina Penteado no jornal Folhetim de São Paulo, em 16 de abril de 1978, e posteriormente reproduzido na obra de Hércio Marcos Cearantes, apresenta-nos um olhar jornalístico sobre aquele homem simples de Uberaba que, apesar da aparência modesta e das limitações físicas, atraía multidões em busca de consolo e esperança. Entre os depoimentos reunidos, destaca-se a frase do escritor Bernardo Ellis: faz-te em mel que as pessoas te devoram. Uma observação ao mesmo tempo realista e profunda sobre a doação integral que caracterizou a vida mediúnica de Chico Xavier. Faz-te mel que as pessoas te devoram, disse o escritor Bernardo Ellis, numa página que integra o livro de depoimentos sobre Chico Xavier, que comemora os seus 50 anos de mediunidade. Perfil de Chico Xavier, apresentado pela repórter Regina Penteado, redatora do jornal Folhetim de São Paulo, divulgada na edição de 16 de abril de 1978, sob o título Um Servidor do Além ao seu dispor. Um homem feio, pobre, caipira, doente, velho. Um homem que mora longe, numa rua sem asfalto, que enche de poeira sua casa humilde e desarrumada. O que terá esse homem para atrair as centenas de pessoas que semanalmente chegam a Uberaba à sua procura, vindas de todos os estados do Brasil, algumas até do exterior? Pessoas de todas as classes sociais, trazidas por veículos que, conforme as suas posses, vão desde o caminhão tipo Romaria até o avião. Uma mediunidade extraordinária que inclui dons como a psicografia, o principal, a vidência
a audição de espíritos, claro, e o de fazer viagens no corpo astral, que já lhe conferiram o poder da ubiquidade. Dons que acabaram por transformá-lo no Papa do Espiritismo no Brasil. Texto extraído do livro Encontros no Tempo, de Hércio Marcos Cearantes. Meus queridos irmãos, o artigo que acabamos de divulgar constrói um contraste impactante. De um lado, o homem descrito como feio, pobre, caipira, doente, velho. De outro, a força espiritual que mobilizava centenas de pessoas de todas as classes sociais, vindas de todo o Brasil e até do exterior. Esse contraste revela uma verdade essencial do Evangelho. O valor do espírito sobrepõe-se às aparências. A grandeza de Chico não residia na forma exterior, mas na missão silenciosa e perseverante que desempenhou junto a Jesus no campo da mediunidade. A frase de Bernardo Ellis é particularmente expressiva: faz-te mel que as pessoas te devoram. Ser mel é ser doçura, acolhimento, disponibilidade constante. Mas o mel, ao ser oferecido, é consumido. Assim foi Chico, procurado incessantemente, solicitado em todas as horas, muitas vezes extenuado fisicamente, mas fiel ao propósito de servir. Ele aceitou ser devorado pelas necessidades humanas, pelas dores das mães, pelas angústias dos pais, pelos conflitos das famílias, sem jamais transformar a mediunidade em privilégio pessoal. Viveu-a como renúncia, disciplina e caridade. Atualizando esse ensinamento para os dias atuais, compreendemos que o verdadeiro trabalhador do Cristo não busca projeção, mas utilidade. Num mundo marcado pela autopromoção e pela exibição constante, a vida de Chico Xavier nos recorda que a missão espiritual se fundamenta na humildade, na coerência moral e na fidelidade ao bem. Ser mel, hoje, não significa permitir abusos ou perder o discernimento, mas cultivar a mansuetude, a paciência e a disposição sincera de servir sem esperar aplausos. A mediunidade, como toda tarefa espiritual, continua sendo um compromisso com Jesus. E compromisso exige responsabilidade, estudo, vigilância e amor. Chico não foi grande pelos fenômenos que produziu, mas pela fidelidade com que o subordinou ao Evangelho de Jesus. Ave Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor por todas as bênçãos que temos recebidos do seu amor. Oremos. Senhor Jesus, agradecemos-te pelo exemplo luminoso dos teus servidores fiéis, que atravessam a terra, deixando rastros de consolo e esperança. Diante da vida de teu dedicado instrumento, aprendemos que a verdadeira grandeza nasce da humildade
e que a mediunidade é serviço, não privilégio. Ajuda-nos a cultivar a doçura sem fraqueza, a firmeza sem dureza, a dedicação sem vaidade. Que saibamos servir sem reclamar, doar sem ostentar e perseverar sem desanimar. Fortalece-nos, Senhor, para que, nos desafios de nosso tempo, sejamos trabalhadores conscientes da responsabilidade espiritual que assumimos. Que o exemplo dos que te foram fiéis nos inspire a caminhar com mais amor, mais disciplina e mais fé. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.